Bem-vindos! Você está aqui no Arsenal Channel, nosso canal de divulgação de informações e conhecimento a respeito do universo das armas de fogo. Como podem ver, hoje nós temos aqui uma peça bem nostálgica para analisar. Estamos nos referindo aqui a uma pequena garrucha da fabricante Rossi. Mas antes, para vocês que estão chegando aqui, né, pedimos a gentileza de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp para que possamos crescer cada vez mais. Deixamos aqui também na descrição do vídeo um e-mail onde vocês poderão entrar em contato aí com sugestões, críticas e dúvidas que, na medida do possível, nós iremos responder. Pois bem, o que nós temos hoje aqui para analisar? Uma arma sui generis que pode ser considerada clássica no contexto brasileiro. As pequenas garruchas foram armas extremamente populares aí no início do século XX. Eram armas baratas, acessíveis e até hoje muito comuns. Como nós temos aí um público iniciante, né, de novos atiradores, nós vamos nesse momento inicial explicar aqui o que é uma garrucha, em que se constitui aí uma garrucha, essas armas tão populares no Brasil. Garruchas são pequenas pistolas de 1 ou 2 canos, na maioria das vezes paralelos, né, de funcionamento em ação simples, municiada aqui de uma munição, que foram utilizadas principalmente para defesa no meio rural, porque eram armas extremamente baratas, extremamente acessíveis. Quem ficar aí até o final desse vídeo, nós vamos passar aqui um pequeno histórico a respeito das garruchas no Brasil. Agora vamos falar especialmente sobre a garrucha Rossi. Amadeu Rossi, nós temos aí vários vídeos sobre armas Rossi no nosso canal. Foi um famoso, né, um grande fabricante de armas brasileiro, que começa a sua produção aí para além das espingardas, mas no campo das armas curtas, justamente fabricando essa garrucha em calibre 22 LR, o modelo que ficou conhecido como modelo 8/22. Essa arma se caracteriza pela capacidade de 2 tiros, no calibre 22 LR, municiamento, como vimos, todo manual. Ela funciona somente em ação simples. O cão esquerdo, ele arma o gatilho da frente, ao passo que o cão da direita, ele vai armar aqui o gatilho de trás, permitindo assim um disparo. A arma tem um cano aqui de tão somente cerca de 3 polegadas, é um cano muito curto. O sistema de pontaria, ele tem aqui uma única massa de mira, ele não é dotado de alça de mira, então são armas de precisão bem restrita para tiros bem aproximados, mas se imaginarmos o contexto onde elas foram aí criadas, eram armas efetivas, era o que se tinha à disposição aí das pessoas de poucos recursos financeiros, que não tinham acesso aí a revólveres Smith & Wesson ou Colt, que eram os mais vendidos nesse período. Eu me lembro que a primeira arma que eu possuí foi justamente uma garrucha Rossi, como a que estamos mostrando aqui hoje, que foi gentilmente cedida para esse vídeo por um CAC amigo. Ela é constante do seu acervo de coleção. A empunhadura, ela era uma empunhadura simples, arredondada, as talas num baquelite, né, num material plástico aqui, muito pouco resistente, diga-se de passagem. É até difícil encontrarmos essas garruchas hoje com as empunhaduras originais. O acabamento invariavelmente niquelado, como podem ver aqui na peça que estamos mostrando.
embora a Rossi oferecesse, eu já vi aí algumas fotos de alguns modelos mais sofisticados. Essa arma em especial, segundo aqui o nosso guia da empresa Rossi, a Rossi, a marca Sem Fronteiras, do Domingo Tosqueto, ela foi fabricada entre os anos de 1950 até 1968 em 2 calibres. No calibre 22 LE, como o que estamos mostrando aqui agora, como também no calibre 320, o calibre aí derivado do 32 Smith Wesson curto. Ela foi também feita, aí nós temos uma versão dela de um cano, né, uma pequena pistola de um único cano. Nós vamos colocar aqui para vocês a foto, para vocês apreciarem. Mas a fabricação de garruchas no Brasil não se restringiu à marca Rossi. Como dissemos aqui no início, o fenômeno das garruchas no Brasil, ele decorre até da própria colonização portuguesa. Os portugueses utilizavam muito armas curtas, geralmente de antecarga e em pólvora negra de 2 canos, mas as garruchas, tal como estamos aqui analisando, com cartuchos metálicos, elas são fenômenos no Brasil do século XX, onde vários fabricantes europeus, sejam franceses, alemães e principalmente belgas, fabricaram armas nessa configuração destinadas ao mercado brasileiro, porque aqui sempre tiveram muito sucesso. Muitas delas, inclusive, eram timbradas com a marca do revendedor brasileiro, como exemplo, aquelas com os timbres da Casa Laporte, do Rio de Janeiro, ou da Casa Ambruch, de São Paulo, que eram feitas na Europa, mas com o timbre do revendedor brasileiro. Essas armas, elas podem ser identificadas, se olharem aqui, abaixo aqui dos canos, provavelmente com as marcas de prova dos respectivos países europeus, principalmente no caso das belgas. Já no Brasil, nós tivemos 3 fabricantes básicos, clássicos de garrucha. A Rossi, como a que estamos estudando aqui hoje. Tivemos também a fundição Lerap, de São Paulo, que nas décadas de 30 fabricou garruchas, temos aí as garruchas Lerap, e aquelas fabricadas pela empresa Lizari Turri e Companhia, que ficaram conhecidas como garruchas Castelos. Uma fabricada em versão semelhante a que estamos enfocando, e uma outra mais interessante, embora aí na configuração de 2 canos, ela tenha aqui uma empunhadura semelhante a de uma pistola semiautomática, como nós vamos colocar aí na foto para os senhores apreciarem. Os calibres mais comuns partem do 22, principalmente aí no início o 22 curto e depois o 22 LR, e os mais usuais, o 320, 32 curto, né, 32 Smith Wesson curto, e o 380, que seria um equivalente ao 38 Smith Wesson curto também. A Rossi, que estamos tratando, fabricou essas garruchas no calibre 22 LE, o modelo 822, como a sua irmã maior, fabricada aí no calibre 320, o modelo 8320, além do que nós já falamos aqui, daquela versão com um só cano, né? A versão de um cano só, também nesses 2 calibres. Essa arma é fabricada até 1968. Na década de 70, nós começamos aí ter restrições governamentais à fabricação de armas, e nessa virada dos anos 60 para os anos 70, as garruchas praticamente desaparecem aí das linhas de produção. São armas toscas, muito simples, digo até um pouco rudimentares, para os padrões atuais e para as opções que temos hoje no mercado, se restringindo aí a serem peças interessantes para a coleção, dado até o próprio custo. São armas relativamente aí baratas.
ainda eficazes, como acabamos de afirmar, né? Garruchas são peças históricas de coleção e é muito difícil encontrarmos uma garrucha nos dias de hoje aí em bom estado geral de conservação como essa que estamos apresentando para vocês. Por isso que eu digo que a gente deve ter muito cuidado em tentar atirar com essas armas nos dias de hoje. No caso das rosses, são garruchas bem robustas, se estiverem em bom estado aí de conservação, talvez é possível aí o tiro, né, desde que se utilize aí a munição target standard. Nunca devemos utilizar nessas armas de coleção munições aí mais potentes, como as importadas que encontramos hoje no mercado. Então são peças históricas aí que se restringem a acervos de coleção. Não acredito que possam mais ser consideradas armas usuais, embora muitas pessoas aí nos rincões do Brasil ainda se valham dessas garruchinhas como mecanismo de defesa. Espero que tenham gostado desse vídeo. Aguardamos aí no e-mail que já indicamos sugestões, críticas, dúvidas que no decorrer do tempo iremos aí respondendo e procurando atender a todos. Mais uma vez, pedimos que se inscrevam aqui no canal, ajudem a difundir aí o nosso canal entre a comunidade armamentista para que tenhamos condições de trazer aqui mais informações sobre o fascinante universo das armas de fogo. Um grande abraço e até a próxima.